Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no Fonte Viva e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 21, cujo título é Maioridade, e que está em Paulo, na Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 7. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema maioridade, é com renovada alegria que convidamos agora a nossa amiga Isabela Silveira, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Isabela. Boa noite. Que todos possam se sentir abraçados. Afinal, estar aqui no nosso lar, particularmente, é um motivo de muita alegria. É um dos lugares que eu mais amo estar presente, que é um lugar que repousa meu coração, que me possibilita ajustar as velas das emoções, dos meus sentimentos, das minhas ações, que definitivamente é aquela pausa que eu dou daquele momento caótico do mundo externo, e onde nós temos a possibilidade de trocar essa energia que nos possibilita novos direcionamentos, novas construções. É o que essa doutrina linda e maravilhosa tem a nos proporcionar. Como faz jus ao título, nós percebemos que existe toda uma harmonia o menor é abençoado pelo maior. Da mesma forma que vocês estão me abençoando com as boas energias, com os olhares, com essa conexão, nós percebemos que Emmanuel, com a percepção dele, com o fragmento de Paulo, quando Paulo manda a carta aos Coríntios, e a percepção e a evolução moral de Chico Xavier, para desenvolver através de sua psicografia um livro, para nos contemplar com essa leitura hoje, é mais do que certo de que toda essa leitura nos traz uma veracidade. Então, agradeço a todos a essa bênção recebida, sou muito grata por isso, de todos vocês, e agradeço a espiritualidade para estar nos amparando, que eu seja assertiva com as palavras, afinal, falar em nome dessa doutrina é de uma responsabilidade muito grande, e devido às minhas limitações, que são muitas, eu posso vacilar, como todos nós. Então, peço, e eu tenho certeza que serei amparada, para que eu seja muito assertiva. Agradeço a Deus pela existência, que sem Ele nada disso seria oportuno, seria possível. E aqui a gente possa ter uma noite aproveitosa de conhecimento. E falar sobre maioridade não é sobre a maioridade biológica falando, até porque nós percebemos que tem muitos adultos que não se comportam como adultos e muitas crianças que se comportam até muito mais do que muitos adultos. Essa maioridade que nos é trago é muito interessante, porque ela fala sobre a maturidade moral. E essa maturidade moral, nós vamos trazer de uma forma muito interessante, porque nós vamos imaginar agora uma biblioteca virtual, ok? E nessa biblioteca virtual, nós temos as obras básicas. As obras básicas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, ok? Então, neste momento, para falar deste assunto, automaticamente nós vamos pegar uma obra básica. O Coração da Doutrina Espírita, o Livro dos Espíritos, que, por sinal, foi publicado 18 de abril de 1857. Então, tem 169 anos, tão atual como se tivesse sido publicado hoje. Correto? Desta obra, codificada por Kardec, que teve todo o cuidado com o auxílio da espiritualidade, para trazer de forma tão organizada que basta nós pegarmos
o livro, ou seja, de forma digital, hoje como a tecnologia está tão facilitada para nós conseguimos linkar qualquer tipo de assunto. Inclusive, se pegarmos o Livro dos Espíritos, pegarmos qualquer parte onde essas obras secundárias nos traz, nós conseguimos com coerência desenvolver um assunto. Porém, mais do que desenvolver um assunto, ele precisa fazer um sentido. Ele precisa mexer com o nosso interior. Porque se eu leio, simplesmente passo por teoria, que é até inclusive bom ressaltar que o livro Fonte Viva tem esse nome porque ele vai além da teoria. Ele tem como objetivo revigorar a nossa alma. Se este efeito não acontecer, nada adianta. Então, no Livro dos Espíritos, ele foi dividido em 4 partes para facilitar o nosso entendimento. Então, a primeira parte fala sobre as causas primárias, vai falar sobre Deus. E aqui ficaríamos 1, 2, 12, 24, uma semana, encarnações e encarnações, até porque nos faltariam palavras e definições para definirmos Deus. Porém, nós sabemos que faltaria palavras para definir, mas sabemos muito bem o que não definiria Deus, que já é um bom caminho andado, né? Então, não vamos adentrar a cada tópico, porque nós não teríamos tempo, mas que aqui fica o convite para caso, na verdade, todos tenham acesso, que em casa, com mais tempo, tenha essa curiosidade de adentrar a esse tema com mais carinho, com mais fidelidade, porque irá nos acrescentar muito. E nessa segunda parte fala sobre o mundo espírita, ou dos espíritos, e a terceira parte fala sobre as leis morais. E a quarta parte fala sobre esperanças e consolações. Isabela, o que tem a ver leis morais com maioridade, com o que Emmanuel nos trouxe? Vocês perceberam que tem, no próprio texto, tem uma frase que chamou muita atenção. Na verdade, várias frases chamaram muita atenção, mas tem uma que particularmente tocou a minha alma. Desenvolvimento é poder. Então, vamos pensar que a partir do momento que nós temos esse acervo de conhecimento, nós temos uma responsabilidade enorme. E falar de maturidade moral nos traz essa responsabilidade porque nós sabemos das leis divinas. Nós conhecemos. Não tem como nós vivermos mais simplesmente por vivermos, por entendermos que tudo que nos acontece, simplesmente porque tem que acontecer. As leis contidas no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho, a lei, na verdade, vamos passar por ordem, tá? A lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da justiça, amor e caridade, elas estão contidas na nossa vida. As leis naturais são as leis de Deus, e as leis de Deus são imutáveis e eternas. As leis de Deus, elas não vão mudar. O que muda são as leis dos homens. Então, quando o Emmanuel nos chama a atenção sobre a questão quanto nós temos e temos que doar, fica muito nítido a nossa responsabilidade. E quando a gente fala de responsabilidade, a gente vai partir por um pensamento muito interessante. A responsabilidade da evolução, isso está no Evangelho, no capítulo 14, que fala sobre a moral, que ela parte de forma individual. Eu sou responsável pelo meu desenvolvimento individual em primeiro lugar, mas com o próximo em segundo. Então, a gente percebe que a responsabilidade, ela não é unilateral. Se nós estamos dentro das leis de Deus, vivendo em sociedade, rumo ao progresso, querendo ou não, isso vai acontecer. Se estamos constituídos numa família, por que não a gente começar a pensar que o outro tem uma participação importante na nossa vida e nós também temos uma participação importante na vida do outro? Nós não vivemos separadamente.
Nós somos responsáveis pela família, enquanto temos um relacionamento, depois que os pais, obviamente, têm os filhos, responsáveis pelos filhos, e assim sucessivamente. Somos responsáveis pelo âmbito do nosso trabalho, a energia que impregnamos ali naquele meio. Somos responsáveis pelo meio social, somos responsáveis pelo meio espírita. Porque enquanto nós somos responsáveis ainda está bom, porque nós estamos no campo, no bendito da palavra, no campo de batalha. Porque nós estaremos um dia responsável diante. E esse diante, que está dentro das leis de Deus, é diante de Deus. E as leis de Deus estão contidas aonde? Na nossa consciência. Então a gente percebe que tudo está em plena harmonia. No próprio Livro dos Espíritos, Kardec, muito categórico, pergunta, né? O que nós devemos fazer para a gente sermos felizes, ou pelo menos chegarmos a uma felicidade relativa? Aproxime-se das leis de Deus. Se você afastar delas, você será infeliz. Então, são questões, quando eu digo que são esses momentos que a gente tem de reflexão, que faz a gente parar e pensar. Sobre a questão da família, quantos relacionamentos estão simplesmente dissolvendo por uma falta de sensibilidade no olhar, uma falta de sensibilidade de pensar mais no outro, uma falta mais de observar o que falta no outro, uma falta de percepção naquilo, o que eu posso ajudar. E às vezes são coisas tão pequenas. E muitas das vezes relacionamentos não terminam por falta de amor, de carinho e tudo mais, não. É por falta de detalhes. E muitas das vezes colocamos a culpa, falta de tempo, correria, trabalho, falta de dinheiro. Colocamos culpa em tudo, menos na questão de olhar para dentro e perceber que a questão está dentro de nós. E quando a gente entende que essas leis é um padrão de ordem e elas precisam estar equilibradas para que a gente consiga entender de forma mais harmônica e ver que essas leis, elas vieram e elas estão e estarão presentes na nossa existência de forma amorosa, a nossa vida começa a ficar bem mais leve. Quanto mais próximos estamos de Deus e de suas leis, mais prazeroso é viver. Podem perceber, quando a gente está bem com Deus, o sol está mais radiante, as pessoas estão mais agradáveis. Os ambientes que a gente frequenta, parece que estamos em outra dimensão. As pessoas que chegam até nós para conversar, começam a falar sobre assuntos que a gente fala, nossa, tanto tempo que eu não sento com uma pessoa e começa a falar sobre a vida de uma forma tão diferente. Porque desenvolvimento vai poder. E nós já temos essa consciência. Porque se Deus é amor, nada disso poderia ser diferente. E ter essa consciência de que nós somos responsáveis pelo outro, já é um grande passo para a gente começar a viver diferente. E quando a gente começa, a ver dessa forma, as coisas, tudo começa a caminhar de uma forma diferente. E é nos detalhes. E no Livro dos Espíritos, na questão 779, o Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? A resposta do livro, a resposta dos espíritos, vamos entendê-la. Vou ler e depois nós vamos fazer uma interpretação. O homem se desenvolve por si mesmo, ok? Naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir, pelo contato social. Hoje, quando abrimos as redes sociais, é muito fácil da gente adentrar em qualquer tipo de reportagem, a qualquer tipo de informação, se nem reportagem podemos dizer, é informação. A primeira coisa, de 10 reportagens ou informações que seja que a gente
depara ali, podemos dizer que 9 traz algo negativo. Dificilmente nós vamos ver um comentário positivo, benéfico, que irá nos acrescentar. Certo? Hoje, se a gente for fazer uma análise sincera, de coração, com as informações que vêm de fora, sem esse momento tão valioso que é essa reflexão que nós estamos fazendo, nós achamos que a sociedade tem conserto? É motivador pensar que as pessoas estão com essa vontade latente de mudança? Se conversarmos hoje com as 10 pessoas do nosso trabalho, vamos assim dizer, para não dizer dentro da nossa família, essas 10 pessoas, elas trazem propostas reais de mudança moral. Porque os espíritos são categóricos ao informar que o desenvolvimento intelectual, ele acontece independente da moral. Portanto, nós vemos a tecnologia super avançando e a moral não, ela é compatível, né? É uma balança que ela não equipara. É positivo a gente pensar assim? Mas nós estamos falando das leis morais. Que o progresso, ele existirá. Que ele já existe. Só que muitas das vezes a gente tem uma visão torpe das coisas. A gente assemelha muito Deus à nossa imagem. Estive pensando essa semana muito sobre isso, sabe? Falei assim, graças que Deus é muito diferente, que nós não somos Deus. Inclusive, conversando até, verbalizando isso, uma das conversas produtivas, percebo que no primeiro dia de trabalho as pessoas chegam com uma cara mais fechada, né? Muito diferente de uma sexta, ou às vezes num feriado e tudo. E aí uma pessoa falou assim, Isabela, imagina, hein, se Deus tivesse uma bênção bacana para te dar, chegasse aqui na segunda-feira e falasse assim, não vou te dar essa bênção não, porque hoje é segunda-feira, eu não estou bem-humorado não. E ali rendeu um assunto produtivo, maravilhoso. Então, a gente equipara Deus muito parecido com nós. E Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como eu disse, nos faltam palavras para denominar Deus, a sua grandiosidade, a sua justiça, o seu amor para conosco. Mas sabemos exatamente o que Ele não é. Isso aí a gente pode ter certeza. Mas as nossas falhas, nossas limitações, ainda vê um Deus muito pequeno. Onde nós caímos no orgulho, caímos no egoísmo, que são as grandes chagas da humanidade. Livro dos Espíritos, que nos coloca muito claramente. E ainda os Espíritos são tão claros com a gente, Kardec foi tão sensato, tão inspirado para nos dizer isso, colocando o egoísmo já como, olha, o egoísmo e o orgulho, trata sobre isso que está legal. Mas ainda ele coloca que tem uma coisinha que começa a mostrar a imperfeição. E isso é algo que todos nós, além do orgulho e do egoísmo, obviamente, nós temos. Que é um dos motivos que também faz o homem declinar de tal forma, que é o interesse pessoal. É sempre eu primeiro, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar. Aí é onde nós deveríamos pensar, né? Deveria ser menos eu, mais nós. Mas não. Mais para mim. Deveria ser mais para nós. Então, são ideias que nós vamos alimentando e que vai fortalecendo este lado. E que hora que nós vamos perceber, já se passou uma encarnação. A hora que a gente percebe, já se foi uma vida. Os filhos já cresceram, já casaram, né? O trabalho que eu achava que não era tão bom, já estou em outro há muito tempo, e eu pensava, nossa, eu era feliz e não sabia. Deixei de viver experiências maravilhosas. Então, são questões que a gente precisa parar e pensar, fazer com que essas transformações aconteçam de forma natural, porém mais pertinente, mais viva nas nossas vidas.
É claro que falar é muito fácil, né? Mas vamos pensar que se Kardec já teve a dificuldade de codificar uma doutrina tão linda, tão consoladora para nós, o caminho já está praticamente andado. Quando eu disse sobre amar estar aqui no nosso lar, onde proporciona esse momento, a gente imaginar que ajustar as velas das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas ações, e ter uma bússola maravilhosa, que é Jesus Cristo, que é o nosso guia e modelo. Então, nós já temos o ajuste das velas, nós já temos uma bússola, temos um Deus criador de tudo. Então, quando bater aquele medo, olha para as estrelas, deixa a luz agir e continua. E entra nessa harmonia do universo, para que o universo conspire a favor da gente. Pensamento é vida. E nós temos todos os amparados. A espiritualidade nos auxilia, pode parecer. Nossa, os espíritas falam muito isso, que a espiritualidade nos auxilia. Mas a espiritualidade nos auxilia. Deixa eu falar para vocês. Quando eu recebi esse tema, imediatamente eu fui às obras básicas, que as obras é onde que nos dá mais alicerce, mais segurança. E depois nós vamos às obras secundárias. E particularmente vou nas obras de Chico, essas obras que me dão total segurança. E eu vou falar para vocês o que eu pedi à espiritualidade, que quando eu pudesse estar aqui, que eu conseguisse pelo menos transmitir um fragmento do que eu sentia quando eu estava lendo as obras básicas. Eu comentei com a minha mãe, a gente precisa estudar mais, que a gente não sabe absolutamente nada da doutrina. Porque quanto mais eu lia, eu arrepiava. Eu falava, meu Deus, como que eu não tinha pensado nisso antes? Meu Deus, como que eu ajo dessa forma? E não de forma automática ou querendo ser perfeita. Porque Deus sabe muito bem que nós estamos ainda numa escada que há muito ainda evoluir. Mas é domar as nossas tendências. Certa vez, não há muito tempo, e a pessoa está aqui até presente, eu gosto de reforçar essas questões, porque essas questões, quando as pessoas nos perguntam, se não nos fazer refletir sobre a nossa existência, qualquer conversa que seja no meio espírita, seja no trabalho, se não fizer tocar a alma, tem alguma coisa errada. Ou é conversa fiada, ou é para falar mal dos outros, ou é algo que não vai te acrescentar em nada na vida, então você corta, deleta, corta o pensamento. Agora, aquilo quando alguém lhe perguntar, a hora que você for dormir, você pensar naquilo, você acordar e pensar de novo, você fala, gente, que riqueza. Aquilo ali foi um momento que marcou a sua existência. E mais uma vez marcou a minha existência, porque uma vez, como eu disse não há muito tempo, uma pessoa me perguntou o que era ser espírita. E por coincidência, o último estudo que nós tivemos aqui na casa, o assunto foi mais ou menos por esse caminho. Deixa eu falar para vocês, eu respondi, e acredito que naquele momento, eu tenha saciado a sede da pessoa. Respondi de acordo com a doutrina espírita e com a minha conduta, com que eu tenho, né, que a gente vive. Mas deixa eu falar, eu acordava pensando o que era ser espírita. Eu dormia pensando o que era ser espírita. E que remetia muito ao que Santo Agostinho fazia, né? Que quando ele ia dormir, ele pensava sobre o dia dele. O que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele poderia ter feito. Sabe por quê? Porque se não fizer sentido, nada vai valer a pena, nada vai fazer sentido, nada em lugar nenhum. Nem aqui, nem em outra existência. Então, quando essa pessoa me fez essa pergunta, eu comecei a pensar, eu falei assim, ser espírita é muito mais do que eu pensava, é muito mais do que eu sentia. Vocês estão vendo a gravidade da responsabilidade do desenvolvimento pessoal, individual e com o outro? Que uma conversa pode fazer? Então, imagina quando isso não é benéfico. É o verdadeiro talismã, né? Que eles falam. É o tempo divino. É o agora. É o que você está fazendo do seu segundo. Onde que você está empregando o seu tempo. Porque quando você emprega o seu tempo se aproximando das leis, automaticamente você está empregando o seu bem para o quê? Para o bem.
E ser espírita, ou ser cristão, ou ser homem do bem, é estar ligado, literalmente, à divindade. É difícil entender? Então, a gente só precisa caminhar. E essas são as bênçãos. O menor é abençoado pelo maior, é justamente isso, é entender que uma hora nós vamos abençoar, outra hora nós seremos abençoados, que nós não somos perfeitos. Uma hora onde que eu preciso pensar, nossa, fui abençoado. E outra coisa, a gente também tem que pensar uma outra questão muito importante, que passa despercebido, a gente conectar conosco mesmo para identificar como eu gostaria de ser abençoado, em que eu preciso, que muitas das vezes as pessoas nem sabem que precisa de ajuda. Às vezes as pessoas estão numa situação que nem sabem por onde começar. Sabe aquelas pessoas que ajudam todo mundo, mas não é ajudada? Isso sobrecarrega. Isso sobrecarrega. Que ninguém tem por obrigação, e não está nas leis de Deus, carregar o mundo. É a lei da sociedade. Uns irão evoluir mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas o espírito a gente sabe que não regride, nunca. O que mais pode acontecer, ele é estagnar, parar um pouquinho, mas depois ele vai continuar. Mas ele não tem obrigação, ele não tem o dever de carregar o mundo nas costas. E a pessoa, às vezes, está precisando de ser abençoada e não consegue. Então, saber também que precisa de ser abençoada, permitir que seja abençoada, também é importante. Porque esse doar e receber, vamos imaginar que é um elo. E este elo liga a Deus. Então, uma hora você está abençoando, uma hora você está sendo abençoado. E quanto mais conectado às leis de Deus, obviamente, mais fortalecido você está com este elo. Então, você já sabe como funciona. Você sabe que existe uma justiça. Você já sabe como direcionar esse elo. Então, agora precisa o quê? Querer, agir. Então, se conhece, você quer e vai agir, o universo vai conspirar e vai funcionar. Mas é preciso se conhecer. E como que a gente vai se conhecer? Nos fazendo essas perguntas. Porque muitas das vezes falamos, estamos sobrecarregados, ok, tá. Mas e aí? Eu já expressei para o outro como que o outro pode me ajudar? Ou se eu expressei e a pessoa não ainda entendeu que isso é normal, eu quero continuar a minha evolução. Eu não posso estagnar a minha vida. Lei de progresso. O espírito vai evoluir. Então, olha, companheiro, vamos lá. Fica aí que eu estou seguindo. Que saber dizer não também é um posicionamento. Então, gente, vocês percebem que essa maturidade moral, ela está muito intrínseca, ela está muito ligada a toda uma questão que não será questão de tempo, de dias que irá refletir, porque ela é muito profunda, ela tem muitas ramificações. Se a gente for colocar palavras aqui, são muitas palavras que levam a muitos temas para a gente refletir. É a responsabilidade do outro, é a responsabilidade comigo, é justiça, é caridade, é amor. E a hora que a gente vê de cima, a gente consegue ver amor. Quando a gente vê ali na superfície, a gente vê um pouco de caridade, indulgência, um pouquinho ali, né, de alguns sentimentos mais camuflados, um pouco abaixo a vaidade, duelo, inveja, aí um pouco mais embaixo ainda, aí tem o orgulho, o egoísmo, o interesse pessoal e tudo. Mas quando a gente começa a ver o contrário, a gente começa a ter mais sentido. E às vezes é o que a gente precisa. É igual quando a gente vai contar um problema. Nossa, minha vida está terrível, todos os dias é um problema, eu não estou aguentando mais. No trabalho dá vontade de pedir demissão. Meu líder, eu vou te falar, cada dia pior, está declinando.
Chega em casa, só problema, é conta, é boleto, a gente paga, não sei o quê, não sei o quê. Mas Deus eu sei que Deus vai dar conta, Deus vai me ajudar, vai ter força, vai me dar força, coragem, persistência, que eu acredito num Deus único, justo, se eu estou aqui é para vencer. É muito diferente de falar assim, Deus é criador de tudo, Ele é onipotente, onisciente, Ele sabe de tudo. Mas a minha vida está ruim, minha vida está terrível, não vejo que não tem conserto, e é isso, vamos ver o que dá. Viu que a ordem das palavras faz diferença? Quando eu coloco Deus no final, quando eu coloco Deus no início? Quando eu fecho com Deus e quando eu inicio com Deus? É mais ou menos isso a ordem que a gente está meio que nos encontrando aí nessa existência. E é justamente sobre isso, né? É a gente pensar e começar a agir dessa forma mesmo, para que as coisas começam a mudar. E sobre essa questão de interagir com Deus, na lei de adoração, o Kardec pergunta aos espíritos sobre a prece. O que se deve pedir na prece? É muito interessante que ele fala, né, que fazer a prece é ligar com Deus, é estar com Deus. E fala que pode pedir 3 coisas, que é louvar, pedir e agradecer. De todas as formas que a gente tem de estar em comunhão com Deus, através das nossas atitudes, essa própria conexão com as leis com Ele, que palavras, às vezes, são vagas diante de atitudes. Às vezes, exemplos valem muito mais do que palavras bonitas, sem dúvidas. Ao falar com Deus, ao se conectar com Ele de coração, o louvar é reconhecê-lo, a grandeza que Ele é por si só. É realmente reconhecer esse Deus único, esse Deus criador de tudo que existe. Esse Deus que está em mim, está na Lília, está em cada um de nós. Conhecedor de cada um, de cada intenção, de cada pensamento, por mais singelo ao mais complexo. É aquele Deus que sabe que vai acontecer daqui 3 segundos. É aquele Deus que quando vê você querendo desistir, Ele nos abraça, nos consola e fala: meu filho, não desiste não, que eu tenho um plano magnífico para você. Continua. E aí dá aquela revigorada. É um Deus que, em sua particularidade, nos faltariam palavras para descrever, mas que cada um aí sabe o significado do Deus que existe em vocês. Então é reconhecer que Ele está entre nós, Ele está no outro. E o pedir é um pedir sem exigência. É um pedir porque quando pedimos algo a Deus, é mais para conhecer a gente do que para informar a Deus que eu preciso de algo. Porque Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Mas venhamos e concordamos. Quando nós chegamos e pedimos algo a Deus, nós paramos de forma racional e tentamos entender o que se passa no nosso coração e pedimos de forma gentil, se possível, se for o melhor, porque tudo o que pedimos, Ele irá nos atender, temos que ter esse cuidado. Então a gente começa a ver a bondade de Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de nos conhecermos através desses pedidos. Então é mais uma questão de humildade e mesmo para que nós possamos nos conhecermos. Que Ele sabe exatamente o que a gente precisa, né? E o agradecer, esse agradecer é o agradecer pela vida, pelas oportunidades, pelo que deu certo, pelo que não deu certo. É agradecer pelas coisas que a gente, também cada um com as suas particularidades. É trazer um Deus para perto, não um Deus que, não deu certo, porque... Não, é saber que dentro daquilo que não deu certo, teve uma justiça. É um agradecer por coisas tristes que nos acontecem. Perdas que para nós são irreparáveis, que são dolorosas, que são as mais terríveis já registradas em nossas lembranças.
ainda assim agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. Quantos espíritos gostariam de estar aqui na nossa condição? Sentindo calor, sentindo frio, sentindo... Enfim. Estão vendo que quando a gente começa a mencionar as leis divinas e ver um Deus dessa forma, e ver que o outro, mesmo com as imperfeições deles e as nossas, a gente consegue viver em sociedade de uma forma muito mais esperançosa? Porque senão precisávamos nem reencarnar. Para que a gente reencarna? Deus poderia criar cada um de nós já perfeitos, né? E está tudo certo, está tudo ótimo. Não, mas vamos reencarnar. Fulano vai nascer em tal família, com determinado pai e mãe, determinado irmão, com determinadas dificuldades. Já vai nascer com um companheiro bacana para estimulá-lo, para colocá-lo para frente, para ajudá-lo a dominar as suas más tendências, suas más inclinações. Que tem isso também, né? A gente só vê o lado, às vezes, negativo. Quantos casais que sobressaem porque tem pessoas boas do lado, que evoluem, dão um salto de evolução, que nós não fazemos ideia do projeto espiritual que foi feito para esse espírito vir naquela família, e nós não temos noção. Isso tudo está nas leis de Deus. E por isso que desenvolvimento é poder. E é por isso que nós temos um exemplo, igual Emmanuel coloca no final. No livro dos Espíritos, na questão 766, Kardec pergunta aos espíritos assim: a vida social é natural? Eu fiz questão de trazer perguntas e respostas de forma bem fiéis, para vocês verem a veracidade da doutrina espírita e sua seriedade. Porque, às vezes, no comentário pode ficar uma palavra ou outra vaga, mas, como eu disse, espero que vocês em casa possam detalhar de forma melhor, tá? Porque é muito interessante. E a resposta é bem curta. Os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente aos homens a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida, à relação. Se Deus nos deu a faculdade, cada um com as suas perfeições, que todos nós temos dons, temos habilidades, temos competências, todos nós temos, e cada um sabe exatamente das suas e colabora de uma forma que nós também não temos noção. Seja nas exatas, nas biológicas, enfim, nas humanas, todos nós temos. Agora uma pergunta: nós falamos mais ou conversamos mais? Diante as bênçãos ofertadas de Deus para conosco, a inteligência, exatas, humanas, alguns falam bem, outros têm inúmeras outras qualidades. Nós falamos mais do que conversamos. Na maioria das vezes, os nossos diálogos é unilateral. Enquanto eu falo, o outro já está pensando em responder. Ele não está sentindo as minhas palavras. Quando o João está falando comigo, não, tá bom, tá certo. O que eu estou fazendo com essas bênçãos que Deus me deu? Enquanto Joana está falando, outra pessoa está voando. Quando os pais estão dizendo preciosidades para os filhos celular. O que nós estamos fazendo com os nossos dons? Então precisamos conversar, olhar, sentir, trocar ideia, ser mais sensíveis às palavras, ao toque. Porque isso uma hora vai passar, vai acabar.
teremos oportunidade em outras vidas, né? Em outras encarnações. Mas o que garante que será com a mesma pessoa, com o mesmo espírito? Aí o que restará será lembrança, saudades. Lembranças depois que desencarnar, né? E ter lá o telão e a gente lembrar de tudo. Porque na sua existência dificilmente você vai lembrar que você teve um parceiro, que você tanto amava, mas que naquele dia, 29 de abril, assistindo uma televisão, você preferiu às vezes dar atenção para a televisão do que olhar para a pessoa e falar, eu te amo. Então, aproveitar os dons que nós temos para abençoar, amar, proteger aqueles que amamos. E é isso, pessoal, que a gente tem que começar a refletir, né? E a doutrina espírita nos dá essa oportunidade maravilhosa. Faz com que a gente reflete em momentos que a gente fica ofegante de emoção, porque é muito valioso o que a gente está vivendo. O presente que a gente vive é uma verdadeira dádiva. E quando a gente tem essa certeza, a gente olhar para o outro e ver que o instante, ele é único, a gente vai começar a valorizar muito mais o presente, as pessoas, as oportunidades. E o futuro, ele consequentemente vai ser resultado do que a gente está plantando agora. Simples, né? Quem almeja o sucesso, é só plantar agora. E pode ter certeza, o que a gente planta, a gente colhe, que também está nas leis de Deus, causa e efeito. Isso desde a época de evangelização. Não tem como você plantar laranja e colher melancia. Não tem jeito mesmo. Só que depois de grande que a gente entende, né? Ainda assim a gente tem dificuldade de compreender. Mas é lei. Tudo é lei. Então tudo que nos acontecer, a partir de agora, a gente vai analisar com os olhos de Deus. A gente vai deixar de ver esse Deus que a gente acha que Deus é. A gente vai ver um Deus amoroso, um Deus justo. A gente conseguir ver essa harmonia do universo. E a gente vai começar a ver que a nossa vida automaticamente vai entrar nesse fluxo. E as coisas certamente ficarão muito mais leve. Para finalizar, eu gostaria de ler um pequeno, muito pequeno trecho de Leon Denis, que foi um grande continuador da doutrina espírita, filósofo, pensador, que ele fala sobre o amor. E ele define muito bem tudo que tanto Paulo, quanto Emmanuel, e quanto os trechos no Livro dos Espíritos, que nós acompanhamos aqui, define. É bem curto, mas tem uma valiosidade gigante. E eu vou ler aqui para vocês, rapidamente, que eu gostaria de compartilhar. Eu achei fantástico, fantástico. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer, isso é, fazer convergir toda atividade, toda energia para o alvo que se tem de atingir. Desenvolver a vontade, aprender a dirigi-la. Saber, porque se o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas, das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Acima, porém de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centriplica os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. A vida terrestre é um conflito entre as forças do mal e as do bem. O dever de toda alma viril é tomar parte do combate, trazer-lhe todos os seus impulsos, todos os seus meios de ação. Lutar pelos outros, por todos aqueles que se agitam ainda na via escura.
O uso mais nobre que se pode fazer das faculdades é trabalhar, engrandecer, desenvolver, no sentido do belo e do bem, a civilização, a sociedade humana, que se tem as suas chagas e fealdades, sem dúvida, não é mais rica de esperanças e magníficas promessas. Essas promessas transformam-se em realidade vivaz no dia em que a humanidade tiver aprendido a comungar pelo pensamento e pelo coração, como fogo de amor que é esplendor de Deus. Amemos, pois, com todo o poder do nosso coração, amemos ao sacrifício, como Joana d'Arc amou a França, como Cristo amou a humanidade. E todos aqueles que rodeiam receberão nossa influência, sentir-se ao nascer para a nova vida. Repetindo a primeira frase, todo o poder da alma resume em 3 palavras: querer, saber e amar.